Me apaixonei por um morador de rua e minha família surtou. Ele vai tirar tudo de você. Mas sua foto apareceu em um site de desaparecidos e todos ficaram impressionados ao saber quem ele era. Você enlouqueceu, mãe? A voz da minha filha, Mariana, cortou o ar da sala de jantar. O bife caro que eu passei a tarde preparando estava esfriando no prato dela. Meu filho, Lucas, que até um segundo atrás só se importava com o celular, agora me olhava como se eu tivesse confessado um crime. A senhora só pode estar brincando, Lucas disse, largando o garfo com barulho. Um morador de rua? A senhora perdeu o juízo. A senhora está nos humilhando. Eu senti meu rosto esquentar. Humilhando? Eu que paguei a faculdade particular dos dois. Eu que quitei o carro de Mariana. Eu que aguento há meses eles me ligando apenas para pedir dinheiro, sem sequer perguntar como eu estou. Eu não estou humilhando ninguém, eu disse, tentando manter minha voz firme, embora minhas mãos tremessem debaixo da mesa. Eu estou dizendo que conheci alguém. Estou apaixonada, apaixonada. Mariana riu, um som seco, sem humor. Mãe, por favor, a senhora tem 59 anos. O que um homem desses quer com a senhora? É óbvio, ele quer o seu dinheiro. Ele vai tirar tudo de você! Meu mundo desabou naquele instante. Eu tinha preparado aquele jantar com tanto carinho. Era a primeira vez em 6 meses que meus 2 filhos aceitavam jantar comigo na mesma noite. Eu estava tão feliz, tão ingênua, achando que eles ficariam felizes por mim. Para entender como cheguei a esse ponto, preciso voltar 3 meses. Minha vida era cinzenta. Meu nome é Carla e fiquei viúva há 5 anos. Meu marido me deixou bem, é verdade. Temos esta casa grande e a pequena galeria de arte que eu administro mais por amor do que por necessidade. Mas a casa é silenciosa. Silenciosa demais. Meus filhos, Lucas e Mariana, são adultos. Bem-sucedidos, eles diriam. Lucas trabalha no mercado financeiro e Mariana tem algum cargo importante em marketing. Eles moram em apartamentos modernos, em bairros caros, e estão sempre ocupados demais para a mãe. As ligações eram sempre rápidas e diretas ao ponto. Mãe, tudo bem? Olha, tô correndo. A senhora pode me emprestar aquele dinheiro? O limite do meu cartão estourou. Ou, mãe, meu aluguel venceu e eu tive um imprevisto. A senhora cobre pra mim? Te pago mês que vem. Eles nunca pagavam. E eu nunca cobrava. Eu só queria um pouco de atenção. Como vai o seu dia? Mas isso nunca vinha. Eu era um caixa eletrônico com sentimentos. Minha única alegria era a galeria. Eu passava meus dias lá, cercada de pinturas e esculturas. Foi numa manhã fria de terça-feira que eu o vi pela primeira vez. Ele estava sentado na calçada, do outro lado da rua, encostado na parede de tijolos. Estava frio, e ele usava apenas um casaco fino e rasgado. O que me chamou a atenção não foi a barba por fazer ou as roupas sujas. Foi o que ele estava fazendo. Lendo um jornal amassado que alguém havia jogado fora, com uma concentração que eu raramente via. No dia seguinte, ele estava lá de novo. E no outro também. Na sexta-feira, o frio apertou. Eu não aguentei. Fui até a cafeteria ao lado da galeria, comprei 2 cafés grandes e atravessei a rua. Bom dia, eu disse, estendendo um dos copos. Aceita? Ele levantou o rosto. Os olhos dele me surpreenderam. Eram azuis, incrivelmente claros, mas nublados por uma tristeza profunda. Ele parecia surpreso por eu estar falando com ele. Obrigado, senhora, ele disse. A voz dele era baixa, mas clara. Não era a voz arrastada que eu esperava. Era uma voz educada. É muita gentileza sua. Eu me sentei no degrau baixo ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa. Eu sou a Carla, dona da galeria ali em frente. Ele balançou a cabeça, olhando para o copo quente em suas mãos. Eu não sei o meu nome. Eu franzi a testa. Como assim? Eu não me lembro, ele disse. E havia uma dor genuína em sua voz. Eu acordei há alguns meses num beco não muito longe daqui. Eu não sei quem eu sou. Não sei de onde vim, só vago. Aquilo me atingiu. Amnésia. Eu só tinha visto isso em filmes. Mas você sabe ler, eu disse, apontando para o jornal. Eu sei muitas coisas, ele murmurou. Sei que Paris é a capital da França. Sei quem foi Picasso, mas não sei o nome da minha mãe. Não sei se tem uma casa. Começou ali. Todo dia eu levava café. E nós conversávamos. Eu o chamava de Rafael, por causa do pintor. Ele sorriu quando sugeri. Nossas conversas não eram sobre o tempo. Ele falava sobre os quadros na minha vitrine. Aquele ali, ele disse um dia, apontando para uma pintura abstrata. O artista entende de cor, mas não entende de composição.
O equilíbrio está todo errado. Eu fiquei chocada. Ele estava certo. Era uma análise técnica que meus clientes ricos jamais saberiam fazer. Você entende de arte? Perguntei. Eu acho que sim, ele disse confuso. Eu sinto que entendo. Semana após semana, eu descobri o homem por trás da sujeira. Ele era gentil. Ele era inteligente. Ele era nobre, de um jeito que eu não sabia explicar. Quando um cachorro de rua se aproximou, ele dividiu o pão que eu tinha levado para ele, dando a maior parte ao animal. Eu me vi ansiosa para abrir a galeria, só para poder conversar com ele. A solidão que me acompanhava há anos começou a desaparecer. Eu não via mais um morador de rua. Eu via o Rafael, um homem com os olhos azuis mais tristes e o coração mais bondoso que eu já conheci. E eu me apaixonei. Eu sabia que era loucura, mas era real. Era a primeira vez em anos que eu me sentia viva, que eu me sentia vista. Eu não podia deixá-lo na rua, mas também não podia simplesmente convidá-lo para minha casa. Eu precisava contar aos meus filhos primeiro. Eu queria que eles o conhecessem, que vissem o que eu via. Então, eu marquei o jantar. E agora, aqui estávamos nós. Ele não é um golpista. Eu insisti, minha voz finalmente ganhando força pela indignação. Ele é um homem bom que perdeu a memória. Ele não me pediu um único centavo. Porque ele é esperto, mãe! Lucas se levantou. É o golpe clássico. Ele se faz de coitado, ganha sua confiança, e quando a senhora menos esperar, ele limpa suas contas. Ele vai fazer a senhora assinar uma procuração. Ele vai roubar a nossa herança. Herança? Eu me levantei também, tremendo de raiva. É com isso que vocês se importam? Com o dinheiro? Eu estou falando que estou sozinha há 5 anos, e finalmente encontrei alguém que me faz companhia, que conversa comigo sobre algo que não seja faturas de cartão, e vocês estão preocupados com a herança? Nós estamos preocupados com a senhora, Mariana disse, com uma frieza que me gelou. A senhora não está bem da cabeça. É óbvio que está senil. Senil. Aquela palavra doeu mais do que um tapa. Mãe, é o seguinte, Lucas disse, pegando o paletó. Ou a senhora corta o contato com esse sujeito. Agora. Ou nós vamos ter que tomar uma atitude séria. Nós não vamos deixar um vagabundo destruir o que nosso pai construiu. Que atitude? Eu perguntei desafiadora. A senhora não queira descobrir, Mariana respondeu. Vamos, Lucas, eles saíram. Bateram a porta da frente com força. O peru recheado continuava intacto na mesa. O silêncio voltou. Mas desta vez, não era um silêncio de solidão. Era um silêncio de guerra. Eles achavam que eu era fraca. Eles achavam que eu era senil. Eles subestimaram o que uma mulher, que finalmente encontrou um motivo para sorrir, é capaz de fazer. E eles subestimaram, muito, o homem que chamavam de vagabundo. Aquele silêncio depois que eles saíram foi o mais barulhento da minha vida. Eu olhei para a comida intocada na mesa e, pela primeira vez, não senti tristeza pela ausência deles. Senti raiva, uma raiva fria que se instalou no meu peito. Sanel, nossa herança. Era só com isso que eles se importavam. Eu não dormi naquela noite. Na manhã seguinte, eu fui para a galeria como sempre. Minha rotina era meu porto seguro. Levei o café para o Rafael. Eu precisava ver um rosto amigo. Bom dia, Carla, ele disse, sorrindo. E aquele sorriso simples aqueceu meu coração gelado. A noite foi fria, mas eu estava pensando no que conversamos sobre o uso da luz nas pinturas. A senhora parece triste, ele percebeu. Meus próprios filhos, que jantaram comigo, não perceberam minha alegria. Mas este homem, que eu conhecia há 3 meses, percebeu minha tristeza em 1 segundo. Meus filhos, Rafael, eu disse, sentando-me no degrau. Eles não entendem nossa amizade. Eu entendo, ele disse, e a tristeza voltou aos seus olhos azuis. Eu sou um problema para a senhora. Você não é um problema, eu disse com firmeza. Você é uma bênção, mas meus filhos não perderam tempo. A atitude séria que Lucas mencionou chegou 3 dias depois. Foi em um envelope oficial, entregue por um mensageiro. Era uma intimação. Mariana e Lucas tinham entrado com uma ação judicial. Estavam pedindo minha interdição. Li as palavras no papel e senti meu estômago revirar. Incapacidade mental. Vulnerabilidade. Sinais claros de senilidade. Influência indevida por terceiro. Eles estavam tentando me declarar legalmente louca. Eles queriam tomar o controle de tudo. Do meu dinheiro, da minha casa, da minha galeria. De mim, eu me senti sufocada. Liguei para o advogado que meu falecido marido usava.
Um homem de confiança. Ele ficou chocado. Carla, isso é muito sério, ele disse. Eles estão alegando que você não pode mais tomar suas próprias decisões. Vamos ter que brigar. Mas a batalha legal era apenas o começo. O verdadeiro golpe veio em seguida. O telefone não parava de tocar. Primeiro, minha irmã. Carla, o que está acontecendo? Mariana me ligou chorando. Disse que você está sendo enganada por um homem da rua, que você está dando todo o seu dinheiro para ele. Você pirou? Depois, meu primo. Carlinha, a Mariana me disse que você está doente, que sua cabeça não anda boa. Estamos rezando por você. Em menos de uma semana eu estava isolada. Meus filhos tinham envenenado todos contra mim. As pessoas que eu conhecia há anos agora me olhavam com pena, como se eu fosse uma criança que não sabe o que faz. Ninguém me ligava para perguntar o meu lado da história. Eles assumiram que meus filhos bem-sucedidos estavam falando a verdade. Eu parei de ir aos almoços de família. Parei de atender o telefone. Minha casa, antes apenas silenciosa, agora parecia uma prisão. Aquele fim de semana, uma frente fria atingiu a cidade. Chovia sem parar, um vento cortante que fazia as janelas assobiarem. Eu olhava da minha sala quente para o outro lado da rua. Rafael estava lá, encolhido debaixo do toldo de uma loja fechada, tremendo. Meus filhos queriam me interditar por causa dele. Eles me chamaram de louca por me importar. E agora o homem que eles tanto desprezavam estava lá fora, correndo o risco de adoecer gravemente. Uma fúria tomou conta de mim. Não era pelos meus filhos. Era por mim. Era pela decência. Eu peguei um guarda-chuva, atravessei a rua na chuva gelada e parei na frente dele. Ele levantou o rosto, os lábios roxos de frio. Rafael, venha comigo, eu disse. O quê? Carla, não. Eu não posso. Eu não estou pedindo. Eu disse, minha voz mais forte do que eu esperava. Eu tenho uma pequena casa de hóspedes nos fundos do meu quintal. Tenho uma cama, um chuveiro quente e aquecedor. Você vai ficar lá. Seus filhos... Eles vão... Meus filhos não mandam na minha casa. Eu o cortei. Eles estão tentando me tirar tudo. Eles espalharam para todos que eu estou louca. Sabe de uma coisa? Talvez eu seja mesmo. Louca o suficiente para fazer o que é certo. Ele me olhou, os olhos cheios de lágrimas. Ele não disse nada. Apenas pegou o pequeno saco de pano onde guardava seus poucos pertences e se levantou. Eu o guiei pelo portão lateral, direto para a casa de hóspedes. Tome um banho quente, eu disse, ligando o aquecedor. Vou trazer roupas secas do meu falecido marido e algo para você comer. Mais tarde levei uma bandeja com sopa quente e pão. Ele estava de banho tomado, usando um roupão. Era um homem diferente. A barba por fazer ainda estava lá, mas sem a sujeira, eu podia ver o rosto dele direito. Ele parecia importante. Havia uma dignidade nele, mas ele estava atormentado. Carla, eu não posso ficar, ele disse, mal tocando na sopa. Eu ouvi o que a senhora disse. Seus filhos estão fazendo tudo isso por minha causa. Eu sou um fardo. É melhor eu ir embora, desaparecer. Assim eles deixam a senhora em paz. Eu me sentei na cadeira à frente dele. Rafael, você acha que se você for embora eles vão parar? Acha que eles vão me ligar, pedir desculpas e me convidar para almoçar? Não. Eles não estão fazendo isso por sua causa. Eles estão fazendo isso por ganância. Eles viram uma desculpa para pegar o que acham que é deles. Se não fosse você, seria outra coisa. Seria um investimento ruim, uma viagem cara. Você só foi o gatilho. Eu peguei as mãos dele. Eu estou sozinha, Rafael. Pela primeira vez em anos, sua conversa me fez sentir viva. Meus filhos me abandonaram há muito tempo. Se você for embora, eles vencem. Por favor, fique. Fique e me deixe lutar por isso. Me deixe lutar por mim. Ele finalmente assentiu, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Eu vou ficar, ele sussurrou. Eu não vou deixar a senhora sozinha. Demorou exatamente 2 dias para meus filhos descobrirem. Acho que uma vizinha fofoqueira ligou para eles. A campainha tocou como um alarme de incêndio. Eram Lucas e Mariana. Eles nem esperaram eu abrir a porta direito, foram entrando. A senhora colocou ele aqui dentro. Mariana gritou, o rosto vermelho de ódio. Dentro da casa do nosso pai. Ele está na casa de hóspedes. Eu corrigi friamente. Eu não acredito. Isso é o fim. Nós vamos chamar a polícia agora! Lucas pegou o celular. Vamos dizer que um invasor está na propriedade. Eu dei um passo à frente. Pode ligar, Lucas. Mas quem vai ser preso por invasão são vocês. Esta casa é minha. Eu sou a dona. E ele é meu convidado. Agora, saiam da minha casa. E se vocês ousarem vir aqui de novo sem serem convidados, eu chamo a polícia por assédio. Eles pararam.
Eles viram algo nos meus olhos que nunca tinham visto antes. Eu não era mais a mãe boazinha que assinava cheques. Lucas baixou o celular, lívido. Isso não vai ficar assim, mãe. A audiência da interdição está marcada. O juiz vai ver o que a senhora está fazendo. A senhora vai perder tudo. Eles saíram batendo a porta. Eu tremi, mas me mantive de pé. Naquela noite, Mariana não conseguia dormir. Ela sabia que a alegação de senilidade era fraca. O advogado dela deve ter dito. Ela precisava de algo concreto. Ela precisava provar que Rafael era um criminoso, um golpista com um histórico. Ela abriu o computador e procurou pelo melhor investigador particular da região. Ela não se importava com o preço. Ela ligou para o número e foi direto ao ponto. Tem um homem vivendo com a minha mãe, ela disse ao investigador. Eu não sei o nome dele. Ele diz que tem amnésia. Eu quero que você descubra quem ele é. Eu quero a ficha criminal. Eu quero as dívidas. Eu quero tudo que prove que ele é um farsante. Eu preciso disso para ontem. Ela desligou o telefone satisfeita. Ela tinha certeza. Em poucos dias, ela teria a prova de que precisava para destruir o Rafael e tomar o controle da vida da mãe de uma vez por todas. O investigador que Mariana contratou era caro, mas eficiente. Ele não perdia tempo com sentimentalismo. Era um trabalho. Ele pegou a foto granulada que Mariana tirou escondido de Rafael quando foi gritar com minha mãe e começou o procedimento padrão. Primeiro, rodou o reconhecimento facial em todos os bancos de dados criminais do estado e, depois, do país. Nada. Limpo. Nenhum mandado de prisão. Nenhuma passagem pela polícia. Nem mesmo uma multa de trânsito em nome desconhecido. Ele bufou, frustrado. Isso geralmente significava duas coisas. Ou o sujeito era um fantasma completo, ou a cliente estava errada. Ele ligou para Mariana. Senhora, não há nada, ele disse com a voz entediada. O homem não tem ficha. Pelo menos não com esse rosto. Isso é impossível, Mariana gritou ao telefone. Ele é um golpista. Eu sei disso! Procure de novo. Procure por dívidas. Por processos. Eu não posso procurar por dívidas sem um nome ou um documento. O investigador rebateu, impaciente. Olha, eu vou tentar uma última coisa. Mas geralmente é perda de tempo. Ele desligou e abriu um portal diferente no seu computador. O site nacional de pessoas desaparecidas. Era um tiro no escuro. Geralmente as pessoas ali eram crianças ou idosos que se perdiam. Ele subiu a foto e rodou o software. O sistema demorou alguns segundos e de repente apitou. Uma correspondência. O investigador se inclinou para a tela, ajustando os óculos. A foto da correspondência era mais antiga. O homem estava de terno, o cabelo mais curto, sem barba. Mas os olhos azuis eram inconfundíveis. Ele leu o nome e quase caiu da cadeira. Não pode ser, ele sussurrou. Ele passou os 10 minutos seguintes verificando. Era real. O boletim de ocorrência, os relatórios da guarda costeira, os artigos de imprensa. O homem que Mariana chamava de vagabundo era, na verdade, Arthur, um dos empresários mais ricos e reclusos de todo o país. O dono de um império de tecnologia e investimentos tão vasto que era difícil calcular. Ele pegou o telefone e ligou para Mariana. Desta vez sua voz não estava entediada. Estava séria. A senhora precisa ver uma coisa. Vou mandar um link no seu celular. Abra. Mariana estava no seu escritório luxuoso, prestes a entrar numa reunião. Ela viu a mensagem do investigador e abriu o link, impaciente, esperando uma lista de contravenções. O que ela viu foi um boletim oficial, a foto de Rafael e o título: Empresário bilionário continua desaparecido após acidente marítimo. Mariana sentiu o sangue sumir do seu rosto. Ela leu as palavras, mas seu cérebro se recusava a entendê-las. Arthur. Dono de um conglomerado. Patrimônio estimado em... Os números faziam sua cabeça girar. O relatório detalhava o acidente. O iate dele foi pego por uma tempestade inesperada há 9 meses. Ele foi jogado ao mar. As buscas duraram semanas. Ele foi dado como legalmente morto há 3 meses. O relatório da guarda costeira sugeria que, se ele tivesse sobrevivido, provavelmente teria sofrido um traumatismo craniano severo, o que explicaria a amnésia total. O homem que ela humilhou. O homem que ela acusou de querer roubar a herança da mãe. O homem que ela e Lucas trataram como lixo. Aquele homem podia comprar a cidade inteira se quisesse. Mariana correu para o banheiro do escritório, as mãos tremendo tanto que ela mal conseguia segurar o celular. Ela vomitou na primeira cabine que encontrou. O pânico era tão intenso que ela mal conseguia respirar. O que foi que eu fiz?
O que foi que eu fiz? Ela discou o número do irmão. Lucas atendeu, irritado. Eu tô numa reunião, Mariana. O que foi? Cancela. Ela engasgou. Cancela agora, Lucas. Nós temos um problema. Um problema que você não tem ideia. O que foi? A velha gastou o dinheiro? O morador de rua, Lucas. Ela soluçou. O Rafael? Ele não é um golpista? O quê? Ele é só um coitado mesmo? Pior ainda. A mamãe... Ele é o Arthur. Ela gritou no telefone, fazendo uma colega de trabalho que entrava no banheiro olhá-la com espanto. O bilionário? Aquele que sumiu no mar. É ele, Lucas, é ele. E nós tratamos ele como um cachorro. Houve um silêncio mortal do outro lado da linha. Mariana só ouvia a respiração pesada do irmão. Mariana, Lucas disse finalmente, a voz baixa e trêmula. Me diga exatamente o que o investigador descobriu. Enquanto meus filhos entravam em colapso, a quilômetros de distância, eu estava na casa de hóspedes. Eu tinha levado chá quente e biscoitos para o Rafael. O aquecedor tornava o lugarzinho aconchegante, e a chuva batia suavemente no telhado. Nós estávamos assistindo televisão. Eu me sinto seguro aqui, Carla, ele me disse, olhando para a xícara em suas mãos. Sinto como se não estivesse seguro há muito tempo. Você está seguro, eu garantiu, sorrindo. Na TV, começou um documentário. Era sobre inovações tecnológicas que mudaram o mundo na última década. O narrador começou a falar sobre a empresa mais influente de todas, uma gigante que parecia estar envolvida em tudo, de computação em nuvem a pesquisas médicas. E tudo isso, disse o narrador, foi a visão de um único homem, um gênio recluso, Arthur, que desapareceu tragicamente no mar no início deste ano. A câmera focou em uma foto antiga dele. Era a mesma foto que Mariana estava vendo no site. Um homem mais jovem, de terno, com os mesmos olhos azuis. Rafael, que estava prestes a tomar um gole de chá, congelou. A xícara tremeu em sua mão. A tela mudou para uma imagem do interior do laboratório de pesquisas da empresa. Um complexo código de programação apareceu rapidamente. Rafael murmurou, os olhos fixos na tela. Não, o código está errado. Eu me virei para ele. O que, querido? A linha 305, ele disse mais alto, a confusão em seu rosto dando lugar a uma certeza assustadora. O loop está ineficiente. Vai superaquecer o processador. Eu disse a eles... Ele se levantou de um salto, derrubando a xícara no chão. Ele agarrou a cabeça, seus olhos se fechando com força. Rafael, o que foi? Você está bem? Eu me levantei, assustada. Eu me lembro. Ele engasgou. A dor evidente em sua voz. Aquele lugar. Eu conheço aquele lugar. Eu projetei. Eu escrevi aquele código. Imagens passavam por sua mente como um trem desgovernado. Um barco enorme. O cheiro do oceano. O céu ficando preto. O som de um trovão. O grito de alguém. A pancada surda na lateral da cabeça. Água fria. Ele olhou para mim. Os olhos azuis agora claros, focados e cheios de um espanto profundo. Meu nome, ele disse, a voz rouca pela descoberta. Meu nome não é Rafael. É Arthur. Eu fiquei parada, olhando para ele, enquanto a xícara de chá quebrada no chão parecia uma coisa sem importância. O mundo tinha virado de cabeça para baixo. Arthur? Eu repeti o nome, testando o som. Parecia certo. Combinava com a dignidade que eu sempre vi nele. Ele olhou para as próprias mãos, virando-as como se fossem de outra pessoa. Eu me lembro do iate. O nome era Odisseia. Eu estava sozinho no convés. A tempestade foi tão rápida. Ele olhou para mim, os olhos azuis cheios de uma clareza que me assustou. Eu me lembro de tudo, Carla. Eu sou Arthur. E eu me lembro de cada dia que passei na rua. E me lembro de cada café que você me trouxe. Ele deu um passo e segurou meus braços, com uma intensidade que me fez prender a respiração. Você foi a única pessoa em meses que olhou para mim como se eu fosse um ser humano. Você me protegeu. Você me abrigou. Você brigou com seus filhos por mim, quando eu não era ninguém. Eu briguei por mim, Arthur. Eu disse, minha voz falhando. Eu briguei porque você é um homem bom. Eu vi isso. Eu não me importo com o seu nome. Mas eles se importam, ele disse, e um traço de aço entrou em sua voz. A confusão tinha sumido, substituída por uma autoridade que eu não conhecia. Eles vão se importar muito. Naquele exato momento, a campainha tocou. Não era o toque impaciente de Lucas, mas um toque desesperado. Vários toques seguidos, como se a casa estivesse pegando fogo. Eu e Arthur nos olhamos. Eu sabia quem era.
Enquanto isso, na calçada, Mariana e Lucas estavam tendo um colapso. Eles tinham dirigido como loucos, parando apenas em uma floricultura caríssima para comprar um buquê tão grande que mal cabia no carro, junto com caixas de chocolates importados. A gente tem que se desculpar, Lucas repetia, suando frio dentro do carro de luxo. A gente disse que estava preocupado, que não sabia quem ele era, que foi tudo um mal-entendido. Você acha que ele vai acreditar, seu idiota? Mariana sibilou, a maquiagem borrada pelas lágrimas de pânico. Nós chamamos ele de vagabundo. Nós tentamos interditar nossa mãe por causa dele. Ele é Arthur. Ele pode acabar com a gente com um telefonema. Nossas carreiras, nossos apartamentos, tudo. Então cala a boca e chora. Lucas gritou pegando as flores. Chora de arrependimento. Tem que parecer real. Eu caminhei lentamente até a porta da frente. Arthur me seguiu, parando um pouco atrás de mim, nas sombras do corredor. Eu abri a porta. A cena era patética. Mariana se jogou nos meus braços, soluçando histericamente, quase me derrubando. Mãe, ai minha mãe. Graças a Deus a senhora está bem. Nós estávamos tão preocupados. Tão preocupados. Lucas estava logo atrás, forçando um sorriso trêmulo, segurando o buquê gigante. Mãe, nos perdoe. Nós fomos uns idiotas. Nós só amamos a senhora demais. Tivemos medo. Eu não me movi. Eu não a abracei de volta. Eu esperei que o show terminasse. Mariana finalmente se afastou, limpando lágrimas falsas. E então seus olhos focaram em algo atrás de mim. Ela congelou. O sorriso de Lucas desapareceu. Arthur deu um passo à frente, saindo das sombras e ficando ao meu lado, sob a luz da varanda. Ele não estava mais com as roupas do meu falecido marido. Ele estava vestindo o roupão de seda que tinha sido um presente caro de Lucas para o pai, anos atrás, e que nunca tinha sido usado. Nele, parecia que pertencia a um rei. O silêncio foi absoluto. Meus filhos olharam para o homem que eles conheciam como Rafael, o homem que eles desprezavam, o homem que agora estava limpo, de banho tomado, e cuja presença irradiava poder. Senhor, Mariana engasgou. Senhor Arthur? É o senhor mesmo? Meu Deus, é uma honra. Nós não tínhamos ideia. Mãe, a senhora estava ajudando o senhor Arthur esse tempo todo. Que maravilha. Ela se virou para mim, os olhos brilhando com uma ganância desesperada. Mãe, a senhora é uma heroína. Nós ficamos sabendo do acidente, foi uma tragédia. Graças a Deus o senhor está a salvo. Nós viemos assim que soubemos quem o senhor era para oferecer qualquer ajuda. Lucas deu um passo à frente, estendendo as flores para Arthur. Senhor, por favor, aceite isso como um pedido de desculpas pela nossa confusão. Estávamos fora de nós. Achamos que a nossa mãe estava sendo enganada? Arthur completou a frase. A voz dele era baixa, calma e cortante como vidro. Lucas parou. Eu acho que a palavra que vocês usaram foi golpista. Arthur continuou, olhando de um para o outro. Ou talvez vagabundo. Ou sujeito. Mariana ficou pálida como cera. Nós não sabíamos. Vocês não sabiam que eu tinha dinheiro, Arthur disse. E esse é o problema. A minha memória pode ter falhado, mas minha percepção não. Eu ouvi cada palavra que vocês disseram para a mãe de vocês. Eu vi o jeito que vocês olham para ela. Como um caixa eletrônico. Como um fardo. Ele deu um passo em direção a eles que recuaram instintivamente. Vocês não estão aqui para se desculpar. Vocês estão aqui para salvar a pele de vocês. Vocês não se importam com a mãe de vocês. Vocês se importam com a herança dela. E agora vocês se importam com o que eu posso fazer com vocês. Por favor. Lucas implorou, as flores tremendo. Foi um erro terrível. O único erro de vocês, eu disse. E minha voz soou tão forte que até eu me surpreendi. Eu peguei a maçaneta da porta. Foi achar que eu era idiota. Foi achar que eu era fraca. Foi achar que podiam me tratar como um objeto. Eu olhei para Mariana. Você me chamou de senil. Você e seu irmão tentaram me interditar. Vocês contaram para toda a família que eu estava louca. Tudo por dinheiro. Eu olhei para as flores na mão de Lucas. Eu não quero suas flores. Eu não quero suas desculpas. Eu quero que vocês saiam da minha propriedade. Mãe, espera. Mariana tentou. E a audiência? Nós vamos retirar tudo. Vamos ligar para o advogado agora. Foi tudo um mal-entendido. Não se preocupem com a audiência, Arthur disse calmamente. Meu advogado pessoal, o chefe da minha equipe jurídica, já foi contatado. Ele está voando para cá. Ele vai adorar conversar com o juiz sobre a tentativa de vocês de interditar a mulher que salvou a vida do cliente dele. Eu imagino que a imprensa também vai achar interessante.
Os rostos de Lucas e Mariana desabaram. Não era mais sobre perder uma herança. Era sobre escândalo público. Ruína. Por favor, mãe. Lucas sussurrou. O desespero real, finalmente. Eu não sou sua mãe. Eu disse friamente. Não mais. A mãe de vocês mataram com ganância. Vão embora. Eu fechei a porta na cara deles. Eu ouvi um soluço do lado de fora e depois o som deles se afastando apressadamente. Eu me encostei na porta. E pela primeira vez em muito tempo, eu respirei fundo. Eu estava livre. A semana seguinte foi um furacão. A audiência de interdição foi cancelada, é claro. O juiz não apenas cancelou, mas abriu uma investigação sobre Lucas e Mariana por má-fé e tentativa de fraude contra um idoso. Os advogados de Arthur foram implacáveis. A história vazou. E foi espetacular. Bilionário perdido é encontrado. Estampavam as manchetes. Empresário com amnésia salvo por bondade de dona de galeria. E claro, a parte mais suculenta. Filhos tentam interditar mãe heroína. A imprensa os destruiu. Eles foram expostos como filhos ingratos e gananciosos, que tentaram declarar a própria mãe louca enquanto ela cuidava de um dos homens mais importantes do país. Lucas foi demitido. Mariana foi convidada a se retirar do cargo. O isolamento social que eles me desejaram voltou para eles com força total. Meses se passaram. Eu nunca mais falei com eles. Eu vendi a pequena galeria de arte. Eu não precisava mais dela. Arthur e eu nos apaixonamos de verdade. A experiência na rua o mudou. Ele voltou para sua vida, mas com um novo propósito. E ele queria que eu fizesse parte disso. Hoje, estou em frente a um prédio de vidro e aço. Uma placa de mármore na entrada diz: Centro Cultural Carla. É o novo grande projeto dele. Um museu de arte e um centro comunitário para artistas iniciantes, o maior do país. E eu sou a diretora. Arthur colocou a mão na minha. Pronta? Eu olhei para ele. O homem que eu conheci como um estranho na calçada e que agora era o amor da minha vida. Pronta, eu disse. Enquanto entrávamos no prédio magnífico sob os flashes das câmeras, eu pensei nos meus filhos. Eu não sentia raiva. Eu não sentia nada. Eles achavam que eu estava louca por dar café a um estranho. Mas no fim, foi esse ato de bondade que me libertou. Eles fecharam a porta daquela casa para mim, mas sem querer, abriram as portas do mundo.